A paz do Senhor, meus irmãos, estamos no ar com mais um episódio do podcast Relatos da Construção. E o convidado desta edição é o pastor Laerte Esforcim. Pastor Laerte Esforcim é o pastor auxiliar do nosso presidente aqui no Templo Sede do Belém e é membro dessa igreja há 81 anos, pois quando ele nasceu, seus pais já eram membros do Belém. Pastor Laerte, a paz do Senhor, uma alegria ter o senhor aqui no podcast Relatos da Construção. Eu que desejo agradecer e dar a paz do Senhor para todos que estão me ouvindo neste momento. É uma alegria muito grande compartilhar deste momento tão histórico de nossa igreja. Pastor, o senhor está aí no auge de seus 81 anos, nascido no Ministério do Belém, né? E o senhor me contou que os seus pais se conheceram num dos primeiros templos do Ministério do Belém aqui em São Paulo, né? Queria que o senhor contasse pra gente como se deu esse encontro dos seus pais e em qual templo que foi realizado o casamento deles. Muito bem. O Ministério do Belém houve um crescimento fabuloso, Deus abençoou, como nós estamos contemplando nos dias de hoje. Daniel Berg e Gunnar Vint, quando chegaram, logo encaminharam ele para a Vila Carrão e ali é que iniciou-se o Ministério do Belém. Uma irmã estava numa residência, estava orando que Deus mandasse um missionário, um pastor, e ali chegou eles e realmente começou o trabalho. Começando a crescer o trabalho, eles entenderam, então, vir mais para o centro, então foram na Avenida Celso Garcia, 2, 3 lugares, um no Brás, uma loja, outra loja, montaram, até que os suecos entenderam de colaborar com o Belém e construíram um imóvel na Rua Vilela, no Tatuapé. Rua Vilela, os suecos construíram um imóvel que até 15 anos atrás esse imóvel existia, ainda estava lá. Nesse imóvel da Rua Vilela, a minha mãe era adolescente, ela se converteu ao Senhor Jesus nessa Rua Vilela. Aí entenderam que da Rua Vilela era um lugar muito deserto, muito longe do centro, e resolveram vender e foram para a Rua Cruz Branca, na Baixada do Glicério. Na Rua Cruz Branca, ali então ele continuou o seu trabalho e meu pai, já com seus 19 anos, aceitou o Senhor Jesus ali na Rua Cruz Branca. Ali ele conheceu a minha mãe e namoraram, casaram-se, e ali realizou seu casamento na Rua Cruz Branca, no qual quem ministrou o casamento foi o missionário John Soren, fez o casamento dos meus pais. Muito bem, o trabalho começou a crescer, aí entenderam que deveriam comprar um terreno. Resolveram comprar um terreno, então, na Rua Antônio Alcântara Machado, ali ao lado da linha do trem, e construiu-se um belo imóvel para aquela época, muito bom, grande. Meu pai colaborou na parte da construção, na parte de encanamento, parte de tubulação, calhas, tudo foi ele que fez, tudo. Foi uma maravilha, cresceu, até que chegou um dia que o metrô chegou. Eu lembro-me até hoje que foi numa terça-feira, numa hora do culto, um oficial entrou e entregou a notificação que o imóvel seria desapropriado. O senhor estava presente, Estava presente nesse momento da solicitação de desapropriação do imóvel? Estava presente. Eu vi quando entregou a notificação que ia ser desapropriado. O senhor se lembra mais ou menos qual a idade que o senhor tinha quando estava congregando no templo da Alcântara Machado? Da Alcântara Machado, bem, ali que eu, quando eu nasci, já na Já estava lá. já estava na Alcântara Ah, muito Machado, bem. então já era jovem, já adolescente quando isso aconteceu. Muito bem. Aí houve então a necessidade do crescimento de buscar um terreno. Pastor José Wellington, então pastor auxiliar direto do pastor Cícero Cardoso de Lima, entenderam comprar então um imóvel na Rua Conselheiro Cotegipe. É um imóvel muito bom, ali iniciou-se a construção maravilhosa, cresceu e desenvolveu o trabalho até que chegou ao ponto, então, que o pastor José Wellington assumiu a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. No coração do pastor José Wellington chegou um momento que o ministério começou a crescer, e entendeu que deveria comprar um novo terreno. Aumentar dele. Até eu achei uma audácia do pastor, mas ele está com essa fé, vamos estar junto com ele. E ele realmente continuou e conseguiu. Houve diversos terrenos para compra, houve uma pesquisa, eu até fui consultado qual seria a minha opinião para comprar um terreno. Eu falei, Radial Leste, lá no Tapetes Bandeirantes, pelo menos é um quarteirão, não tem vizinho, e está numa avenida grande, e o imóvel terá sempre visto um marketing forte. E isso aconteceu. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Aconteceu, cresceu. E graças a Deus houve uma estrutura muito forte de crescimento.
pastor José Huerto foi feliz em contratar o saudoso engenheiro Wilson Pereira da Costa, sua família, o Wilcinho, a Suleir, a arquiteta, o seu José Vieira, o cunhado, que foi mestre de obras e que cresceu, desenvolveu. Houve muitos altos e baixos, mas isso é normal de uma construção, não há problema. Eu sei que o trabalho cresceu à altura. E hoje nós observamos este imóvel, um imóvel à altura do Ministério da Assembleia de Deus aqui no Belém. Um imóvel lindo, um imóvel maravilhoso, um imóvel que o povo está satisfeito. Então desenvolveu-se, cresceu-se, administrou-se, houve realmente muito trabalho. Lembro-me quando chegou aquelas pedras do Espírito Santo, porque fizeram o piso, lapidou-se aqui mesmo, tudo foi de primeira. Hoje nós só temos que agradecer a Deus por tudo que foi feito, porque o nosso imóvel é confortável, é elogiado, todos que chegam elogiam o nosso imóvel e louvamos a Deus por isso. É o crescimento do ministério. A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo é a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ela cresceu e está aqui. Então ela começou devagarzinho, cresceu, aumentou o imóvel e nós estamos hoje aqui felizes. A minha parte mais diretamente neste imóvel... Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, o senhor contou aí com detalhes todo esse crescimento, esse avanço da igreja que nos deixa muito felizes. Estamos aí às vésperas da inauguração, né? Dia 15 agora a inauguração. E eu queria saber há quanto tempo mais ou menos o senhor está como pastor auxiliar do presidente diretamente aqui no Belém? Bem, logo que eu fui separado ao presbitério, foi mais ou menos em 1994, foi presbítero, eu já fiquei ao lado no púlpito, ao lado do meu pai. Ajudando meu pai, junto com ele, meu pai fazia a parte que hoje eu faço, que é a leitura oficial da igreja, era meu pai que assim ministrava, e estávamos juntos ajudando em tudo que me pedia, estávamos cooperando. Até que ao ponto em 98, então foi 88, foi recolhido o meu pai, ele foi recolhido, então o pastor José Huerto me colocou no lugar dele para fazer as leituras bíblicas que até hoje assim eu faço. Estamos concluindo. Depois, mais para frente, quando outros pastores deixaram a igreja, o pastor Severino Pedro e outros deixaram, eu então fiquei ao lado direto do pastor. Assumiu o posto de auxiliar. De auxiliar dele diretamente. Muito bem. Pastor, se o senhor, quando nasceu, a igreja estava sediada na Alcântara Machado, da Alcântara Machado mudou para um tempo provisório ali na travessa da Conselheiro Cotegipe, né? Clementino. Doutor Clementino. E da Clementino foi para Cotegipe, onde ficamos até agora, quando estaremos inaugurando o novo templo. Então podemos dizer que o senhor acompanhou aí 3 sedes, participou de cultos em 3 sedes do nosso ministério, correto? Corretíssimo, perfeitamente. Iniciamos então na Alcântara Machado, do Clementino, aí ao Conselho Cotegipe e agora no Dr. Fon, aqui na nossa igreja. Muito bem. Pastor, qual o sentimento dos irmãos que congregam aqui na sede de ver que a obra está quase concluída, está prestes a ser inaugurada? O senhor, como congrega diretamente aqui, tem contato mais direto com as famílias aqui da sede, qual é o sentimento que o senhor vê dos obreiros, dos irmãos que cooperam diretamente aqui na sede, perto dessa inauguração? Normalmente o ser humano gosta muito de trazer os pontos negativos, primeiro para falar, do que os positivos. Eu confesso que está difícil de escutar ponto negativo, é só ponto positivo. Os irmãos estão felizes, estão alegres, estão tudo perfeito, está tudo de acordo, temos nosso estacionamento, nosso local, acesso a tudo, todos os departamentos, e nós estamos felizes. Eu só vejo a alegria no povo em estar na sede hoje do Dr. Fon. Muito bem. Pastor, o senhor é membro dessa igreja há 81 anos. Nossa igreja já passou dos 95 anos. Qual é o sentimento do seu coração, da sua família, irmã Isabel, dos seus filhos, de poder participar da inauguração de mais esse templo, que é o maior da história, o maior, o mais moderno? Então eu queria saber qual é o sentimento do senhor de fazer parte dessa história, de contribuir com essa história, inclusive sendo responsável pelas arrecadações para a compra das poltronas. Muito bem. Sobre a minha alegria de participar dessa inauguração, eu confesso a você minha maior alegria. Minha maior alegria é que o pastor José Huerto Bezerra da Costa está inaugurando. É uma honra, né, pastor? Sabendo o que ele passou, né? Com 89 anos, ele está vendo a inauguração deste templo.
graças a Deus. E a minha parte direta no trabalho da obra foi quando o pastor convidou a mim, me solicitou para que administrasse sobre a arrecadação aqui na sede sobre a poltrona. Foi uma alegria muito grande, foi um trabalho gostoso, alegre, foi aberta uma conta específica para depósito das poltronas e os irmãos contribuíram com alegria, com alegria. Lembro-me que eu estava no púlpito uma vez, terminou o culto, e chegou um irmão assim e falou assim, esta é uma oferta para as poltronas, e me deu um pacote para oferta, mas prendeu na minha mão, em cima do púlpito. Eram 10 mil reais. Eu fiquei alegre, feliz. O pessoal está contribuindo, está alegre e cresceu. E hoje nós estamos contentes porque o pastor José Alberto foi feliz em contratar a empresa para fabricar as poltronas. E as poltronas estão aí, perfeita, saudável, confortável, e nós estamos contentes e felizes com esse trabalho. Estão desfrutando daquilo que os irmãos contribuíram, né, pastor? Perfeitamente. A contribuição, a alegria, estamos usufruindo perfeitamente. E eu me lembro que o pastor, quando lançou a campanha, deixou os irmãos bastante entusiasmados, né? Porque quando o pessoal sentiu que estava perto de comprar as poltronas, falou assim, opa, tá chegando a inauguração, né? Então motivou bastante os irmãos aqui da sede a aderirem a esse projeto, correto? Perfeitamente. Isso faz parte, porque a igreja ela é composta de poltrona, som, é o que é a base. É a base. E outras partes são secundárias, mas a poltrona e som é o principal de uma igreja para que nós possamos estar confortavelmente instalados. E isto começou a motivar, agora vamos ter a nossa casa. Que bom. E a gente pode destacar que esse templo é muito confortável, como o senhor já citou, pelo próprio estacionamento, né, pastor? Porque no outro templo a gente tinha dificuldade para estacionar veículos, né? Perfeito. Aqui não, aqui a pessoa vem com a família, entra dentro da igreja, distribui os filhos nos departamentos e acessa ao templo, né? Perfeitamente, isso é muito importante. O estacionamento, especialmente numa época que nós temos muita dificuldade de deixar o carro na rua e trafegar, transitar pela calçada torna-se realmente um momento difícil, mas graças a Deus nós temos o estacionamento para parar o veículo. Perfeitamente. Muito bem. Pastor, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os novos crentes do Belém. O senhor é um membro dessa igreja há 81 anos. Acredito que da geração do senhor, diretamente aqui da sede, hoje temos poucos, né? Porque o senhor está com uma idade até avançada consideravelmente aí para os dias atuais. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essa nova geração que está chegando, que está congregando no Belém há pouco tempo, há 2, 3, 5 anos, que não viveu, não teve a alegria de prestigiar, de viver os momentos tão especiais que o senhor viveu de transição da nossa igreja até chegar aqui. Muito bem. Hoje nós estamos frequentando uma igreja salutar, saudável, onde podemos convidar qualquer pessoa para vir assistir um culto. Isso é muito importante. O que eu deixo a mensagem é que vamos dar cumprimento à palavra de Deus e de pregar o evangelho. Nós temos que levar as pessoas virem ao templo, convidar. Hoje existe realmente essa motivação pela internet, mas ainda a presença é importante. Então, trazer os convidados presencialmente na igreja para ouvir a palavra de Deus, porque é diferente. Sentir o glória a Deus, o aleluia, dentro do templo é gostoso, é saudável, é salutar, porque temos a presença do Espírito Santo. Então, eu digo para os novatos, tragam as pessoas, encontrem uma forma. Dá uma desculpa, tem que vir, vamos ouvir orquestra, vamos ouvir o coral, hoje vai ter esse evento, não importa a forma que você vai convidar, o importante é que ele venha. E aí, certamente, Deus tem uma palavra e Deus vai salvar aquele teu convidado que você vai trazer para a igreja. Podemos concluir dizendo que uma frase, uma fala do pastor presidente que está sempre em evidência, né? Que ele disse que o templo está pronto, a obra está pronta, mas o trabalho não acabou, né? Temos que agora encher o templo com novas vidas para Jesus, correto? Corretíssimo, não tem dúvida. A gente fica feliz que sobre a questão de frequência está sendo muito grande. Muito grande a frequência através da internet. Mas nós queremos ver o templo cheio. Hoje nós temos o templo, temos lugar. E isto é uma satisfação de nós usufruirmos essas poltronas que foram compradas e estão no templo. Por isso é a alegria do pastor ver sempre essa casa cheia. Ele fica muito feliz quando ele vê a casa lotada,
porque com a casa lotada, a presença do Senhor Jesus está sempre nos auxiliando e nos ajudando. Essa é a alegria nossa e do nosso pastor presidente José Huerto Bezerra da Costa. Pastor, no dia 15 de novembro, estaremos saindo lá do Templo da Conselheiro Cotegipe, num ato simbólico, claro, né, deixando aquele templo para trás, para inaugurarmos aqui o novo templo que todos nós temos tido o privilégio de acompanhar a sua construção e agora a conclusão. Deixa um convite para os irmãos participarem do culto de inauguração no dia 15 às 14 horas. Muito bem. É uma data feriado, a maioria não tem as suas atividades comerciais. Então, meus amados irmãos, meus queridos, venham participar desta inauguração. É um marco. Você vem e vai ficar registrado na história. Eu estive na inauguração do templo na Rua Doutor Fon, um templo de majestoso, à altura do Ministério do Belém. Venha, não deixe de estar presente no dia 15 de novembro. Tá aí o convite do pastor Laertes Forsim para você que está nos acompanhando, estar presente na inauguração. 15 de novembro, a partir das 14 horas, a concentração será lá no Templo Antigo, da Rua Conselheiro Cotegipe, número 273. De lá para cá, uma programação bem especial até inaugurarmos o templo aqui no dia 15. Pastor Laerte, nossa gratidão em nome do Departamento de Comunicação, em nome do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, diretoria da igreja, administração da igreja, por ter atendido nosso convite e ter estado aqui conosco neste momento, contando um pouquinho da sua emoção de viver a inauguração deste templo. O senhor pode fazer também as suas considerações finais. Eu que sinto-me honrado por este convite, porque existem muitas pessoas que conhecem os detalhes sobre a construção do templo. Não seria bem eu a pessoa indicada, mas a minha parte eu olho sobre a sua grandiosidade, o crescimento da igreja aqui em São Paulo. Os templos foram crescendo. Lá na Alcântara Machado, os que vinham de fora já diziam, mas aqui é o Ministério do Belém, tão grande que se fala, e o imóvel não condizia. Conselheiro Cotegipe já estava igual. Este é o Ministério do Belém, Conselheiro Cotegipe já não condizia com a altura do ministério. Agora nós temos que ninguém tem o que falar. Temos o imóvel, a altura do Ministério do Belém. Louvado seja o nome do Senhor. E obrigado por ter me trazido aqui para dar este relato sobre a minha vida no ministério. Muito bem, pastor. Nós agradecemos mais uma vez aí o senhor. Um abraço para o senhor, para a irmã Isabel, para toda a família. Muito bom tê-lo aqui conosco. Este foi mais um podcast Relatos da Construção.